Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Copabel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. No ar, Tempo e Dinheiro. Olá, Brasil! Olá, amigos produtores rurais! Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Tempo e Dinheiro. Sexta-feira, 25 de julho de 2025, e o tempo virou aqui no Mato Dentro. Tá uma ventania, tá frio essa hora, 12h30, horário de Brasília, sexta-feira, 25 de julho, e o tempo virou, já deu uns pinguinhos de chuva aqui, chovendo no Paraná, continua chovendo no Paraná, chovendo, claro, mais no litoral, também chovendo em São Paulo, daqui a pouco o Sérgio Braga vai nos dizer isso. Então, o tempo deu uma virada, esfriou, é a antecipação desse final de semana frio, conforme já tinha antecipado a meteorologia, o Ronaldo Coutinho. Então, deixa eu colocar aí a manchete da Isto É, dizendo que essa sexta-feira será de clima instável e variações de temperatura por todo o país. Apesar que lá em cima, né, tá seco para danar, continua essa situação de... É inverno, né? Está dentro do calendário, mas essa é a situação. Vamos falar de clima, vamos falar de tempo. Aqui é tempo e dinheiro, mas principalmente do dinheiro provocado pela política, pelo desgoverno. Olha a sensação que a população tem da economia brasileira. Segundo pesquisa IPESP, divulgada pela Veja agora há pouco, 58% dos brasileiros reprovam o rumo da economia brasileira nesse governo Lula, né? A gente chama de desgoverno, porque, imagina, praticamente 60% da população está sentindo que as coisas não estão indo bem. Apesar disso, o governo está arrecadando como nunca. Esse mês que passou, o Estadão está dizendo, a arrecadação federal soma 235 bilhões de reais. É o melhor mês de arrecadação, melhor mês de arrecadação nos julhos, durante comparação de julho contra julho, melhor mês, arrecadou-se como nunca. Para quê? Para gastar muito mal. O governo Lula está desperdiçando o dinheiro do povo e espremendo quem produz com impostos altíssimos. E ele fica com essa conversa, agora ele está vestindo a farsa, né, do patriotismo para enfrentar o Trump. Enquanto isso, o Trump está negociando no mundo todo. Nós vamos mostrar isso para vocês. Próxima tela, pode colocar aí, Gleidson. Olha, nós estamos... os importadores dos Estados Unidos já suspendem embarques de ferro-gusa, matéria-prima do aço do Brasil. A situação é crítica e falta praticamente uma semana, praticamente não, exatamente uma semana, para os tarifaços, o tarifaço do Trump entrar em ação contra o Brasil. Enquanto ele está negociando, preste atenção, nós vamos falar muito bem disso, enquanto ele está negociando com a Austrália e com o Japão, diminuindo as tarifas que eram 20%, 25% para 15%, ele derrubou para 15% para o Japão e para a Austrália. Em compensação, o Trump está vendendo a carne americana para o Japão e imagine, para a Austrália, que produz carne também. Então, além das tarifas, além de ele estar arrecadando dinheiro para dentro dos Estados Unidos, se quer vender lá nos Estados Unidos, tem que pagar a tarifa que ele quer, não é? Ele está negociando com os outros países. E enquanto isso aqui no Brasil, sem negócios com o Brasil e Lula, né, querendo mandar uma jabuticaba para o Trump. Ele pode jogar quantas jabuticabas ele quiser. Quem paga o pato somos nós, os produtores brasileiros, o povo brasileiro, que se continuar com essa toada aí, é desemprego na certa, né? E aí nós é que vamos sofrer. Para que isso? Estamos aqui muito preocupados, manifestando a preocupação dos empresários brasileiros, porque falta só uma semana e não tem negociação, não tem conversa, é só arrogância, é só rompança. E olha o que o Estadão está dizendo, que o Trump impõe tratamento de silêncio e deixa o Lula falando sozinho. Enquanto isso, nós estamos aqui na expectativa e na ansiedade. É sério o problema, é séria a crise.
Muito que bem, vamos ver, já que estamos falando do tempo aqui, as árvores estão balançando aqui na minha janela do campo, aqui no interior de São Paulo. Vamos à capital paulista, São Paulo no ar. Sérgio Braga, já começou a chover aí? Já começou, mas não é aquela chuva robusta ainda esperada, pingos, né? Chovendo forte, uma garoinha grossa, por dizer assim. Não é aquela chuva ainda que está sendo esperada para poder amenizar um pouquinho essa secura, mas já vai aliviar um pouco. A temperatura está na faixa dos 19 graus, estava 20, já diminuiu um pouquinho com essa mudança do tempo, essa chuvinha aqui também chegando, mas já tem previsão para o fim de semana mostrando que a oscilação das temperaturas vai ficar dentro daquilo que já é esperado para esta época, antes da chegada do frio intenso na região sul e sudeste. Tá aí, São Paulo deve ter um final de semana com frio, de 13 graus logo pela manhã, no comecinho da madrugada, final da madrugada, começo da manhã, e no finalzinho da tarde chegar a temperatura até 30 graus. Essa, pelo menos, é a expectativa da Folha de São Paulo na previsão, porque tem sido muito grande a oscilação do tempo nos últimos dias aqui na capital paulista. Típico para esta época do ano, mas daqui a pouquinho a gente traz um servição falando o que vem pela frente em todas as regiões do país em relação ao clima, João Batista. E o nosso foco mesmo, tempo e dinheiro e na nossa pátria, né? Nós temos honra e orgulho de mostrar a nossa bandeira, que é o nosso norte. Então, na tela, a bandeira nacional, a bandeira brasileira, com a nossa mensagem constante de que com base no trabalho dos produtores rurais do nosso Brasil, que sustenta o país, nós vamos vencer. O Brasil vencerá é a nossa mensagem constante de otimismo e de esperança. O Brasil vencerá. Dito isso, Gleidson Ricardo, vamos em frente com mais uma edição do Tempo e Dinheiro no Ar. (25 de agosto de 2025, sexta-feira fria, nublada, com ventos, quem sabe uma chuvinha para espantar a poeira. Dito isso, vamos aos destaques dos nossos especialistas, começando com o Vlamir Brandalize, hoje em Marechal Cândido Rondon. Vlamir. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, João Batista. Estamos numa plantação de mandioca aqui, uma região que produz muita fécula aqui. Estamos em Marechal Cândido Rondon, hoje está fazendo 65 anos a cidade aqui. É uma cidade agrícola, muito forte aí, João Batista. E hoje o mercado de Chicago aí segue todo mundo em queda lá fora, né? Os mercados derretendo hoje, feito manada, né? Então a soja, milho, todo mundo em queda. E aqui no Brasil 50 centavos mais barata a soja, mas o cavalinho ensinado está passando aí. Será que ele vai ficar semana que vem? Semana que vem, a semana que vem, negra. O que temos notícia boa? Arroz subiu na semana, notícia boa. Feijão começou a querer subir também. E mercado de milho segue comprador nos portos, já no Tempo e Dinheiro. Teve bons negócios de soja essa semana aí. Até daqui a pouquinho. O destaque é a chuva se espalhando aqui no sul, Mato Grosso do Sul e São Paulo. É uma novidade boa. Não é aquele volume, mas ajuda bastante. A Climaterra, Ronaldo Coutinho. E antes falaram sobre a pressão exercida no mercado do boi gordo, vamos àquele giro mostrando que tudo hoje do lado negativo, né? Nesta sexta-feira, todas as cotações, sem exagero, estão no vermelho, né? Com exceção o cacau, que não aparece na tela, que sobe no mercado internacional, mas está aí a soja, rompeu mais uma vez os $10 por bushel, $9, 97,25, 0,57 de queda, milho, $4, 18,37, 0,39 de queda, trigo, $5, 35 mais 13, queda de 1,09%. Café robusta não aparece na tela, mas é negociado com queda de 2,63% a $3.262 por tonelada e ampliando esse percentual de queda. Café em Nova York, 299,50, voltou, portanto, abaixo dos $3 por libra-peso, queda de 1,89%. Açúcar a 16,31, queda de 1,57%. Algodão a 68,19, 0,76 de queda. Petróleo, 65,38, 0,98 de queda. E o ouro, 1,27 de queda, 3.330,62 por onça Troy. No mercado cambial, que acontece nesse momento, dólar sobe 0,84% a R$ 5,56 mais 75. E o índice Bovespa, ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, lá na B3,
queda de 0,16% a 133.600 pontos. Antes de voltarmos ao giro das informações, o índice Bovespa segue pressionado pela prévia da inflação, que é o IPCA 15, que mostra que a inflação acelerou mais uma vez no mês de junho, ficou em 0,33%, o maior impacto da habitação e do custo de energia elétrica, confirmando exatamente que a inflação não está sob controle, não. Está subindo nas negociações, aliás, no mercado, aqui no Brasil. Inflação em alta. Bom, vamos lá mais uma vez o café. A primeira soja, né? Soja a $9,97,25, recua. E o café, Gleidson, está aí, 2% agora de queda, 298,85. O mercado do boi gordo tem preços derretendo, só a B3 que sobe, o Júlio está ali, que vinha sendo liquidado já, rolagens e posições para o agosto, o julho está do lado positivo, estável, 295,65, agosto 308,50, 1,31 de alta, setembro 315, 1,17 de alta, outubro R$ 321 por arroba, 0,85 de alta. 19 praças, entre 32 apresentaram queda, tradicionalmente sextas-feiras a pressão é maior, mas assim vem sendo atuada desse mês de julho, que já acumula pelo próprio indicador uma queda de 7,23%. São Paulo, Barretos, Araçatuba, boi comum a prazo 290,50. No Rio Grande do Sul, a região oeste, quilo a prazo 10,65. Em Pelotas, 10,25. Em Cuiabá, 285,50. Daqui a pouquinho mais informações direto do CPEA e outras informações sobre o mercado do boi gordo nesta sexta-feira. João Batista Olive. É importante a gente falar do mercado da pecuária, porque não se trata apenas da exportação da carne brasileira para os Estados Unidos, que vai levar, tudo indica, né, uma sanção de 50% de custo a mais. Então, nós vamos perder esse grande mercado. E como é que fica aqui? Porque essa carne que é exportada é desmontada. Nós exportamos essencialmente carne de primeira para fazer hambúrguer, essas coisas todas. E a estrutura industrial que fica aqui no Brasil? Como é que ficam os frigoríficos que exportam para os Estados Unidos? Toda atenção, Tempo e Dinheiro tem essa especialidade, essa marca, junto com o pessoal do CPEA, nós vamos analisar e trazer essas consequências e talvez, né, um alerta, porque de repente a nossa carne pode ir para outras origens. A Argentina está se recuperando, está com dinheiro, está comprando carne brasileira. Olha que maravilha! Então pode ser um destino, pode ser a gente pode, enfim, ter uma alternativa. Basicamente é isso. Não vamos nos antecipar, vamos acompanhar as notícias e nós vamos estar sempre passando essas informações para os senhores. E falando em notícias para os senhores, é o momento da gente lembrar do nosso Clube do Tempo e Dinheiro, que é uma comunidade de informação com 15 grupos para você se informar. Eu quero só saber de pecuária, tem lá um grupo só de pecuária. Quero de política, de clima, de soja, de arroz, sustentabilidade, e assim vai. 15 editorias dentro de uma comunidade e você se associa e tem acesso a esses 15 grupos, além de entrar no nosso site, o Tempo e Dinheiro Oficial. Lá você tem informações da Scott Consultoria e do CPEA, de todas as praças de pecuária, de mamando a caducando. Então, antes de fazer negócios, entre no clube, seja sócio do clube. E você, sendo sócio, você tem 7 dias grátis para experimentar. Quer dizer, você, antes de associar, você vai experimentar. Olha, não é exatamente isso que o João Batista está dizendo. O que nós estamos dizendo para você? Você manda uma mensagem para esse número que está na tela, que é um zap, quero participar, tenho interesse, 19998132915. Anote aí, 19998132915. Aí você vai fazer parte de uma comunidade de produtores rurais, onde tem a essência, é o foco do negócio, é o foco do agro. Não tem divergência, não tem outras orientações a não ser o foco no agro. Então a gente faz esse acordo, essa troca entre nós, né? E vocês aí, vocês nos ajudam a fazer cada vez mais forte o nosso Tempo e Dinheiro através do clube e nós lhe damos o melhor serviço do agro brasileiro. Nós contamos com o seu apoio, temos amigos fazendo isso. Muita gente está propagando a nossa informação porque sabe da pressão, né? E essencialmente dessa narrativa da esquerda que domina a imprensa brasileira. Então, aqui nós somos uma alternativa para o produtor que acredita que o trabalho sustenta o país.
Muita gente fazendo a divulgação do Clube do Tempo e Dinheiro. Por exemplo, o grande meu amigo, meu compadre, Juliano Dorigon, lá de Corbélia, do Paraná. Ele não só está propagando, divulgando, né, o Clube do Tempo e Dinheiro, como nos mandou um vídeo dizendo exatamente isso. Ouça o que o Juliano Dorigon fala da sua experiência lá no clube. Juliano. Bom dia a todos, aos amigos do Clube Tempo e Dinheiro. Eu gostaria de dizer um pouquinho sobre o clube, que isso é uma ferramenta, olha, indispensável para nós produtores. Eu acho que todos os produtores teriam que ter acesso ao clube, acessar o Clube Tempo e Dinheiro, para tomar as suas... Assim, é um clube que tira todas as suas dúvidas, muito bom, não me vejo fora do clube, porque ajuda a gente a tomar as decisões na hora da compra de insumos, na hora de venda do produto. É excepcional. Eu acho que o clube só traz benefícios a todos nós produtores e convido a todos que não entraram ainda a acessar, porque sinceramente vão gostar, a pessoa não fica mais sem o clube não. A gente tem muita informação ali, é um parceiro fundamental nosso, sabe? Tanto as informações do João Batista, do Vlamir Brandalize, do Sérgio Braga, a todos os envolvidos aí por trás para deixar sempre os produtores muito bem informados, mas muito bem informado mesmo. Eu agradeço de fundo do meu coração mesmo. O Clube Tempo e Dinheiro é uma ferramenta, que nem eu falei, fundamental. Não me vejo mais fora do Clube Tempo e Dinheiro. Ajuda muita gente a tomar as decisões. Então, só temos benefício. Só temos benefício. Não me vejo sem e aconselho os demais produtores e os amigos que entre no clube, faça parte, porque vão gostar. Obrigado a todos. Valeu, um abraço. Obrigado a você, meu compadre Juliano Dorigon. Assim, a gente quer levar informação para o bem de vocês. Essa é a nossa luta. Então, por favor, nos ajude, né? Ligue agora, digite agora, 7 dias para você experimentar. Veja aí o telefone, 19 9 98 13 29 15. É uma mensagem de WhatsApp. Quero experimentar. A dona Léa da Luz vai ter imenso prazer de colocar você como integrante do nosso clube. Faça como Juliano Dorigon, né? Valeu, meu compadre, vamos em frente. E seguindo, já vamos às notícias de hoje, o giro de notícias do agro, com manchetes do Notícias Agrícolas. Sérgio Braga. Frango CPEA. Depois do Brasil voltar a ser considerado livre da gripe aviária, preços seguem em queda, mas menos intensos do que no mês de junho. Ovos. Diferença de preços entre branco e vermelho é a menor do ano. Citros CPEA. Mercado mantém negócios de primeiras frutas da safra 25-26, apesar do atual imbróglio relacionado à tarifação americana. Batata. Safra em Cristalina, Goiás, deve encerrar em outubro. Até final de julho, a Praça Goiânia deve ter concluído 40% da safra. Uva CPEA. Exportação de uvas brasileiras crescem no primeiro semestre de 2025. E o avanço é puxado por maior oferta no Vale do São Francisco, entre Pernambuco e Bahia, e demanda aquecida na Argentina e Europa. Mas o Vale do São Francisco está tremendo de medo, muito preocupado com as sanções que virão aí, a falta de negociação e a arrogância do Lula, botando tudo a perder. É disso que se trata, infelizmente. Comprovem através das manchetes agora as notícias da política e da economia no Brasil e no mundo. Veja aí. A Folha de São Paulo, FMI, abre caminho para entregar 2 bilhões de dólares à Argentina. O desembolso integra um acordo de 20 bilhões de dólares acertado em abril. Ainda da Folha de São Paulo, com peso valorizado, o Brasil amplia vendas para a Argentina, inclusive de carnes. Da Revista Oeste, Venezuela volta a cobrar imposto sobre produtos brasileiros e ameaça acordo
A cobrança inesperada prejudica exportadores, principalmente do norte do Brasil, que pedem explicações a Maduro. No Poder 360, governo Lula deixa aliança em memória ao Holocausto. O Brasil atuava como integrante observador desde 2021. E segundo o Poder 360, a informação de que a gestão Lula deixou a entidade não foi divulgada pelo Planalto. Da Folha de São Paulo, o Ministério Público de Minas Gerais retoma penduricário com custo de até R$ 4.800.000 ao mês. Da Gazeta do Povo, governo lança novo Vale Gás ao custo de R$ 2,6 bilhões apenas em 2025. O lançamento será no dia 5 de agosto. Do Metrópolis, Senado impõe sigilo de 100 anos sobre entradas de careca do INSS nos gabinetes de senadores. O lobista Antônio Carlos Camilo Antunes é uma das figuras centrais da farra, do roubo do INSS. Do Poder 360, já são 70 os pedidos de impeachment contra ministros do STF. Alexandre de Moraes puxa a fila com 29 requerimentos. Notícias impactantes, né? Algumas inadmissíveis, para não dizer nojentas, né? Essa do careca, então, meu Deus do céu. Mas, enfim, o importante aqui no nosso Tempo e Dinheiro é esclarecer que o embate entre o Brasil e os Estados Unidos, Lula e Trump, não é técnico, não é questão de tarifas. Tem a questão de tarifa, mas veja, o Trump está negociando com o Japão, baixou para 15%, vai vender carne para o Japão, está negociando com a Austrália, vai vender carne para a Austrália, está estimulando a economia da Argentina. Por quê? Porque a Argentina, como todos os países ocidentais, estão alinhados em defesa da liberdade. É disso que se trata. O povo americano, através dos seus governantes, através de Trump, não quer ver o Brasil ser alinhado aos comunistas, ao comunismo. É disso que se trata. E por isso, ontem, mais uma vez, a Secretaria de Governo dos Estados Unidos alertou e mandou uma mensagem. O problema aqui no Brasil é a censura. Olha aí, manchete da Folha. Governo Trump, embaixada no Brasil, chama o Moraes de coração da perseguição contra Bolsonaro. É disso que se trata. A próxima manchete vai direto ao ponto. É censura. O subsecretário de Trump diz que Alexandre de Moraes persegue e censura Bolsonaro. Bolsonaro pode até falar, mas ninguém pode ouvir. Mas que absurdo! Nós estamos num momento que a gente não pode mais suportar essa situação, porque, de novo, não é um problema só de tarifas, não é um problema técnico, porque as tarifas, o comércio, a balança comercial está sendo pesada entre todos os componentes de uma venda, de uma exportação. Por exemplo, os Estados Unidos pagam quanto de imposto lá na produção? De 6% em média. O Antônio Cabreira mostrou que a produção de uma calça jeans lá nos Estados Unidos paga 1% de impostos, enquanto que aqui no Brasil chega a 38%. Então, assim, está sendo colocado na balança tudo quanto custa para a gente exportar e quanto custa na produção americana. É disso que se trata. Isso é análise técnica. O que nós estamos falando é de política, é de liberdade, de perseguição e de censura. E para coroar tudo isso, né, vamos recuperar aqui a manchete. O amigo de Lula, o ditador Maduro, aproveitou e está atacando uma tarifa sobre o Brasil que vai de 15% a 70%. O pessoal que estava produzindo alimentos lá em Roraima para vender para Venezuela, que não produz nada em termos de alimentos, agora vai ter uma tarifa de 70%. O que eu posso dizer? Amigo é para essas coisas? Pelo amor de Deus, nós precisamos continuar batalhando pela liberdade e pela paz e prosperidade do nosso país. Essa é a nossa tese, esse é o nosso trabalho aqui no Tempo e Dinheiro, sempre defendendo quem mais produz, quem mais traz a prosperidade, que são os produtores rurais do nosso país. Por isso, Tempo e Dinheiro na defesa do agro. Tempo e Dinheiro na defesa do agro. E o nosso serviço principal é informar o tempo. Está chovendo em Campinas, quem sabe essa chuva chega até nós. Está chovendo no sudeste brasileiro. Entrou a chuva lá pelo Rio Grande do Sul, pelo Paraná e está subindo. Junto vem o frio. Assunto para Sérgio Braga, notícias do tempo no ar.
Chuva aqui na capital paulista, por enquanto, em pontos isolados. Choveu agora há pouquinho, não foi aquela chuva forte, mas de qualquer forma o céu permanece encoberto. Está garoando agora, nesse momento, aqui na zona sul da capital. O mercado, aliás, o tempo e o mercado todo acompanha atentamente essas chuvas, né? A volta das chuvas em várias regiões do Brasil e essa chuva deve atingir parte, principalmente do sul, como já vem sendo registrado desde ontem, também parte do sudeste hoje, instabilidades não só aqui em São Paulo, como também Rio de Janeiro e parte do sul de Minas Gerais. Daqui a pouquinho eu completo, né, com essas informações, o Ronaldo Coutinho vai trazer todos os detalhes. Mas antes, com o apoio da Brasil 61, olha só o site tendo a previsão do tempo para a região sul, né, mostrando que a temperatura deve permanecer em queda e as chuvas serão intensas nos 3 estados do sul do Brasil. Está aí Rio Grande do Sul, também Santa Catarina e parte do Paraná. Essa chuva está subindo para o sudeste, é exatamente o próximo mapa que a gente observa que o sudeste já tem céu nublado, mas a chuva chegou nesta sexta-feira. Quanto à região centro-oeste, a situação continua a mesma, o tempo está firme, a temperatura elevada em todos os estados da região centro-oeste. Quanto à região nordeste, também a previsão de várias regiões, principalmente o leste do Nordeste, as capitais nordestinas, com instabilidade, mas variação muito grande no agreste, principalmente no interior dos estados nordestinos. Vamos acompanhar o que acontece nesse momento com o mapa do IMET, mostrando que as chuvas permanecem. É típico para esta época, inverno amazônico, chuvas no norte do Brasil, capitais do Nordeste, praticamente todas elas com tempo instável, chuvoso, parte também do Espírito Santo, norte do Espírito Santo com chuvas, assim como parte do Mato Grosso do Sul, a região oeste e norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e também São Paulo. Vamos em tempo real, o mapa, o satélite NOAA, mostrando exatamente essa chuva que passa pela região sul e sudeste, e seguindo para alto mar, norte do país, com as chuvas típicas para esta época também do ano, ressaltando que o Brasil Central continua seco. Vamos à previsão do tempo até o dia 1º de agosto. Vamos lá? E vamos à previsão do tempo deste sábado, dia 26, até o dia 1º de agosto, próxima sexta-feira. Chuvas concentradas na região sul do Brasil, principalmente sobre os estados do Paraná, Santa Catarina e uma nova frente fria a partir do dia 27, domingo também, no dia 28, chega intensa sobre o Rio Grande do Sul, avança para o estado de Santa Catarina, Paraná, sul do estado de São Paulo, concentrada principalmente no Rio Grande do Sul, com alerta de grandes volumes. Brasil Central continua com condição de tempo seco no dia 29, terça-feira que vem, assim como chuvas concentradas na região norte do Brasil e também na faixa leste do Nordeste. A partir do dia 30, próxima quarta-feira, uma nova frente fria traz chuvas do oeste do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina, também oeste do Paraná, avançando sobre algumas áreas do estado de São Paulo, assim como do Rio de Janeiro. A partir do dia 1º de agosto, a chuva segue concentrada na região norte, nordeste, Brasil Central, com situação de clima seco, assim como na região sul do Brasil, onde pelo Uruguai se aproxima uma nova uma frente fria com possibilidade de chuvas no começo de agosto. Vamos à Serra Catarinense com Ronaldo Coutinho. Olá, boa tarde, Ronaldo. Boa tarde. E vamos ao nosso tempo. Está indicando, como a gente falou, a chuva está avançando aqui no sul e também avança aqui no Mato Grosso, São Paulo e parte sudeste. Essa aqui é a chuva que vem entre o dia 25 e 29. Tu vê que vai vir o quê? Uma boa chuva pegando aqui, ó. Essa região aqui do Mato Grosso do Sul aqui, provavelmente vai ser domingo e segunda-feira. No sul do Brasil, o mais instável no Rio Grande do Sul, já sábado, domingo, e melhorando gradativamente na segunda. Santa Catarina e Paraná, o sábado, tem pouca chuva ou quase nada, e vem mais no domingo, segunda, melhorando na terça. Diminuiu em relação a ontem, mas tem ainda uma boa chuva, principalmente no Rio Grande, Paraguai e parte da Argentina. Aparece chuva aqui em São Paulo, aqui vai ser mais de domingo e segunda-feira, Paraná, Mato Grosso do Sul também, Rio de Janeiro, mesma situação.
e mais na segunda-feira, o fim de semana mais aproveitável. Aqui em Minas, essa chuva, uma parte vem hoje, a outra parte só na semana que vem. E aqui nessa grande área do Brasil, tempo seco. Chuva aqui, ó, no litoral do Nordeste, entre Natal, João Pessoa, Recife, Maceió, alguma coisinha em Aracaju, alguma coisinha no Recôncavo Baiano. Toda essa faixa aqui, ó, tem tempo com instabilidade, sol, nuvens e alguma chuva. E aqui nessa parte norte também, com as pancadas normais. Nos 15 dias, de 25 a 28, nós temos uma boa chuva no Amazonas, Roraima, essa parte norte, um pouco de chuva aparecendo aqui em Rondônia, Acre, e aqui ó, no oeste e sul, do oeste, sudoeste, noroeste do Mato Grosso. Isso aqui pode ser uma friagem já em agosto. A chuva melhora aqui no sul, aumenta a chuva aqui no sul, Paraná, Santa Catarina também, aqui na região do Mato Grosso do Sul, Paraguai, oeste de São Paulo, sul de São Paulo, aparece aqui no norte do Mato Grosso do Sul, pouquinha coisa aqui em Goiás, melhora um pouco aqui nessa parte nordeste, leste e sul de Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Em relação a ontem, também deu uma diminuída. No centro do país, pouca chuva. No norte, a chuva fica mais aqui, ó, entre o leste do Rio Grande do Norte, leste da Paraíba, e aqui na região sul e leste do Pernambuco, aqui na região da Cealba também está indicando aí uma condição de tempo assim com chuva e sol, nuvens e chuva, e aqui no litoral da Bahia também. Essa região aqui tem uma boa chuva para o pessoal ajudar aí no andamento das culturas. No interior do Nordeste, o tempo é seco. E aqui na parte do Sudeste também tem chuva que é boa para essa época do ano. Quando a gente olha as anomalias, ele deu uma mudada muito grande aqui, ó. Começou a aparecer anomalia negativa, diminuiu a anomalia positiva aqui, manteve no Rio Grande do Sul, manteve aqui no Amazonas, Acre, Rondônia, e aqui ficou mais ou menos parecido, sem muita mudança. Melhorou um pouquinho aqui. Eu acredito que essa parte aqui, ó, ainda tem alguma mudança, provavelmente no decorrer ali acho que da segunda, terça-feira, a gente vai ver se realmente isso aqui é uma mudança da rodada ou uma rodada fora do padrão. Na temperatura também está um balaio de gato. Isso aqui é entre 28 de agosto e de julho e 2 de agosto, nós teremos outra queda de temperatura aqui no sul e sudeste. Aqui também cai, mas vai ter na média um pouco acima. Vai esfriar aqui no Mato Grosso do Sul domingo, segunda para frente. Aqui no sul começa a esfriar no domingo. Pode ter geada nas áreas tradicionais do centro do Paraná ao sul, ali talvez na terça e principalmente quarta e quinta. O pessoal aqui tem que ficar atento na fruticultura. Vai fazer frio também em São Paulo, sul de Minas e Rio de Janeiro. De vez em quando ele vem colocando geada aqui no dia 1º e 2 de agosto no sul de Minas. A princípio não é geada para dano, mas pode dar um bom susto. Então acompanhe aqui o nosso canal, não deixe de dar o like, compartilhar, tanto o Tempo e Dinheiro quanto o Peter Shaw e o Ronaldo Coutinho. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho. Ação do Ronaldo Coutinho, tá um balaio de gato. Expressão nova, moderna. Faz jus aos nossos cabelos brancos, né, Coutinho? Balaio de gato, imagine. Olha, os nossos amigos aqui que estão conosco no chat do Tempo e Dinheiro do YouTube estão nos informando, passando informação de norte a sul do Brasil. Vamos começar lá com o Ederson Moreira, o Farofa Moreira. Ele está lá em Pinhão, Paraná, dizendo que bateu uma chuva plantadeira lá para o Paraná ontem, está muito feliz. O Marinho Teixeira, lá do norte de Tambaracá, do Paraná, dizendo que as colheitas estão começando por lá. Olha, veja você. Buritizeiros, Minas Gerais, Miguel Zonzin Neto diz que nada mudou para eles lá, está tudo aquele sol, aquela secura. Já a Fabiana Silveira, lá embaixo, no sul do país, lá em Piratini, 16 graus agora, nublado, aguardando a chuva. Bom final de semana com esperança e fé, pois nós e o Brasil venceremos, diz a Fabiana Teixeira. O Clélio Montini, São Miguel de Iguaçu, choveu bem, continua chovendo hoje. Agora abriu um sol, 23 graus, muito legal. E o Marinho Teixeira, lá em Tambaracá, está olhando aqui as minhas imagens, tempo, né, ventando, as árvores balançando. Ele está dizendo: ô João Batista, essa florada que a gente está mostrando ainda na sua mangueira é sinal de chuva, é sinal de safra boa, com a graça de Deus.
diz o Marinho Teixeira. São muitas informações, continue colaborando conosco, mande informações, mas agora nós vamos correr, porque depois do intervalo vem o Vlamir Brandalize, lá do oeste do Paraná, no meio da mandioca. É uma informação fantástica. Então vamos em frente, voltamos já. Tem uma dica para você melhorar o seu negócio. Consórcio LS Tractor. Venha saber mais. Se você está querendo investir na sua produção, eu tenho uma dica. Faz um consórcio da LS Tractor. Você vai programar a sua compra sem juros e até 120 meses para pagar. Então passa lá na concessionária LS Tractor para conversar com o pessoal. Aí com certeza você vai dar show. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. A gente aqui no Tempo e Dinheiro, a gente costuma dizer, Altamiro, que você está fazendo, está trazendo uma revolução para a agricultura, uma revolução bem brasileira, né? No caso da cana, claro, todo mundo sabe que o grande problema é a renovação. Isso. Ou seja, uma cana-soca dura de 5 a 6 safras. Isso aí. Você está propondo quantas safras? Olha, nós já estamos com cana, que foi pego ela com 48 toneladas no 9º corte, estamos chegando agora no 13º corte para 90 toneladas. O que a gente está provando ao produtor? É possível? É, mas nem sempre é viável. Nós não queremos, João Batista, pegar uma cana que não é mais rentável e levantar ela e colocar ela em produção para o produtor, mas sim pegar um plantio de cana com as nossas tecnologias colocadas desde o suco do plantio e manter essa cana de 15 a 20 anos no campo com alta produtividade. Esse é o nosso objetivo. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Muito bem, de volta com o Tempo e Dinheiro desta sexta-feira, 25 de julho de 2025. Já vamos para o oeste do Paraná, onde está o Vlamir Brandalize, lá em Cândido Rondon, que passou uma chuvona maravilhosa, né? Ganhar chuva, né? Isso que é uma expressão bonita. Ó, ganhei uma chuva, isso é um presente de Deus, uma dádiva. Eu estou esperando para nós aqui também. Já choveu lá embaixo em Campinas, tomara que suba aqui para nós, aqui no Mato Dentro. Mas antes de falar com o Vlamir, vamos ver os preços da soja, tudo no vermelho, mas os negócios ainda continuam fluindo aqui dentro do Brasil. Tem cavalinho, segundo o Vlamir, ele vai confirmar já já. 9,97, hein? Então tá com uma baixa aí. Pode encher a tela, Gleidson, para mostrar em tempo real. A soja perdeu os 10, perdendo 5 centes agora, 0,51 de valor, e o gráfico mostra essa descida da soja de ontem para hoje. Os 4 vencimentos em Chicago, como é que estão? No vermelho, claro, agosto 9,97, setembro também perdeu os 10, 9,99,50. Isso tem delay de 10. Vou pedir para o Vlamir até confirmar como é que está em tempo real e também os meses mais à frente, lá de 2026. O novembro de 2025, 10,18,5. O janeiro, 10,36. Mas está no vermelho também. Vamos ver aqui os preços dentro do Brasil, na B3, todos os vencimentos no vermelho hoje, sexta-feira, recuando, agosto a 22 dólares 0,5 por saca, base Porto, setembro 22,06 e novembro 22,45. Então agora sim vamos saber das notícias da soja, com o Vlamir Brandalize. Notícias da soja, com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Vlamir Brandalize, Marechal Cândido Rondon chamando, garotinho. Boa tarde, João Batista.
Deu uma travada aí, Vladimir? É isso? É em inglês? Tá hoje o sinal aqui. Hoje o sinal tá fraco. tá fraco. Bom, vamos lá. Choveu bem aí, Vladimir? Choveu bem, João. É que o movimento é grande. Hoje é aniversário da cidade, tem uma festa muito grande aqui. A festa do Boi no Rolete, né? Que vai até domingo e é muita gente na cidade, né, João? É por isso que a internet aí também tá lenta hoje aí. Bom, mas aí é terra da mandioca, terra da soja e terra do milho. Como é que está o mercado, primeiramente, depois a gente volta aí para o Paraná. Como é que está o mercado internacional? Todos os preços no vermelho, mas temos negócio aqui no Brasil, Vladimir? Olha, João Batista, semana vai fechando bem de negócios. Chicago vai fechando com liquidação técnica, né? Hoje é uma sexta-feira, o mercado se protegendo na baixa aí novamente. O spot perdeu os $10, mas não mostra isso como tendência, mas é porque hoje todas as commodities estavam em baixa, né? Hoje era efeito manada, né, João? Em cima, por que o efeito manada? Por causa das negociações. O Trump tem conseguido evoluir bem nas negociações com a maioria dos países, João. E isso o mercado se animou um pouco, né? E a safra americana vai bem. Então, é dentro dessa condição de calmaria que o mercado está mostrando essa pressão. E um fator que está em queda pressionando Chicago é que nós estamos fechando uma semana com quase 2 milhões de toneladas de soja negociadas, João, aqui no Brasil. Então, isso acaba servindo para pressionar o mercado de Chicago também. Sim, mas nessa sexta-feira nós estamos com bons negócios aqui no Brasil? Olha, João, o mercado caiu 50 centavos em relação a ontem. Ainda está muito perto dos melhores momentos do ano. O prêmio cresceu 5 pontos e está compensando boa parte dessas perdas aí de Chicago. E tem negócio, sim, tá tendo negócio. Só para dar uma ideia, nós devemos fechar hoje a semana com cerca de 116 milhões de toneladas da safra já negociadas. Isso é 2 milhões de toneladas a mais que tinha a semana passada. Mas ainda tem um grande volume para negociar, né, João? Tem 54 milhões de toneladas na mão do produtor. E para negociar é bom olhar os prêmios, porque você pode juntar os prêmios na sua negociação. E está subindo, é isso, Vladimir? O prêmio hoje está melhor do que ontem. O prêmio está dentro do melhor momento do ano aí, hoje novamente. Só para dar uma ideia, o setembro aí, o comprador é forte aí no 160. Acima de Chicago, o vendedor que é 175, 180. Está dentro dos melhores momentos aí do ano, novamente, os prêmios. Tá na tela aí o telefone para você consultar os prêmios de graça, 7 dias grátis, porque você vai para dentro do clube desse telefone. E você tem 7 dias para olhar, ver, mensurar, ficar, claro, fique aí, né? 19998132915 é o telefone para você entrar no nosso Clube do Tempo e Dinheiro, onde nós temos essa exclusividade, que são os preços dos portos, os prêmios, que a Brandalize Consulting recebe com exclusividade há muito tempo, né? E está nos passando também com exclusividade lá dentro do clube. Então, seja um produtor rural muito bem informado. Antes de negociar, dá uma olhada lá no clube. Olha o telefone na sua tela. Você que está nos ouvindo, vou repetir, anote aí, 19998132915. Então, olhando para dentro do Brasil, para passar a régua na soja, porque hoje tem arroz e feijão, Vladimir. Olha, João Batista, o pessoal aproveitou a semana, teve negócios. Semana que vem é a semana da Sexta-feira Negra, o 1º de agosto. Ainda há muita dúvida, o mercado internacional vai fechando a semana em queda, Chicago em queda, justamente porque temos uma pressão de oferta brasileira e o clima americano favorável. Então, foi uma semana boa. Quem vendeu aproveitou os bons momentos do ano aí dentro da semana. Semana que vem provavelmente ainda vai dar oportunidades, mas vai ser uma semana que eu acredito que pode ser de serrote, né, João? Um dia para cima, um dia para baixo. Semana que vem pode ser bem mais nervosa, né? E principalmente tem que ficar de olho no câmbio. Muito bem. Recomendação aos produtores? Essa daí. Olha, produtor aí que precisa de caixa e insumos, não deixar insumos para a última hora, porque o Brasil pode esquentar muito em agosto em diante, né? Tá, e outra recomendação nossa que a gente sempre faz aqui é para você travar preços no papel, ou seja, na bolsa, olhando o diferencial chamado prêmios, né? Quanto custa para fazer uma operação de bolsa? Quanto custa? Ligue para o Fernando Sofiati, é o nosso assessor de investimento credenciado pela CVM, que está à sua disposição para responder de graça e de grátis. Quanto está custando o prêmio para você pegar uma posição lá na frente? Olha o telefone que está na sua tela, 19971108610, não custa nada.
19971108610. Ô, Branda, como é que está a posição soja lá na frente, no ano que vem? Olha, João, ele trabalhou aí pela manhã, o julho 26 até 10,83, agora está 10,75, está em queda um pouco, né? Em relação a ontem, está 5 pontos abaixo. Como a gente recomendou, ele já andou trabalhando na semana até acima de 10,90, não. Travou. Travou. Já pensou quem pegou 10,90? Tá muito bem, né? A hora que o Vlamir voltar, porque, como o Vlamir falou, tem muita gente usando a internet lá em Cândido Rondon. Voltou aí, Vlamir? Voltou nada, ele tá travado lá. Muito bem, olha, deixa eu repetir então o telefone para você. Daqui a pouco eu vou passar o preço do milho. O telefone para você tomar a informação de saber quanto custa uma operação de trava. Seguro de preço, igual seguro de carro. Você não faz seguro de carro? Você faz e nem sente, né? Todo ano você vai licenciar o carro e paga 10% de trava. Trava de papel. Aí você reza para perder a trava. Você reza para jogar fora, para ninguém bater no seu carro, ninguém roubar o seu carro, né? Então, você tem um seguro, aí você dorme tranquilo. E na sua safra, você não faz isso? No seu milho, na sua soja, no seu boi, você não faz isso? Então, agora, claro que você tem que saber quanto custa. No carro, no seu automóvel, você paga em média 10% de seguro. No milho, na soja, pode ser que você pague 2,5%. Só você pegar lá na frente, se antecipar, saber quanto é. Quanto é? Ligue para o Fernando. 19971108610, ele te passa o custo do prêmio para você operar na Bolsa. Voltou, Vlamir? Vamos lá, João Batista, estamos aí de novo. Então tá, vamos aos preços do milho. Lá em Chicago, Gleidson, milho no vermelho, setembro 3,98,75, dezembro 4,18,50, março 4,36, maio 4,46, Chicago. Brasil, Campinas, também no vermelho, só o março está se segurando. Setembro 65,69, novembro 68,60, janeiro 72,22, o março R$ 75,20. Dom Vlamir Brandalize. Olha, João, a B3 hoje está refletindo um pouco o Porto, né? Hoje o Porto está um pouquinho mais fraco do que ontem, né? E a B3 está seguindo a mesma lógica, mas um fator que está pressionando a B3 é que o ritmo da colheita cresceu. Muito milho chegando, todos os estados produtores de safrinha estão em colheita, Mato Grosso já acima de 80% colhido e acelerando. Então é muito milho, né? A B3 hoje está refletindo isso. É uma semana que vai fechando com Chicago em leve queda e mercado de Porto também 50 centavos, R$1 mais baixo, e está refletindo na B3. É mais ou menos essa lógica da B3. Mas veja para frente, né? O setembro até março dá R$10 de diferença. É sinal de que o ano que vem vale mais o milho. Então, muita atenção no novo milho safrinha também. Olha os insumos aí, porque se a guerra comercial ganhar força, nós vamos ter problemas para abastecimento de ureia, alguns fertilizantes para a nova safra 2026. Isso tem que ficar levando, o produtor tem que levar em consideração. Bom, setembro 65, lá na frente, março 75. R$10 de diferença, né, pessoal? Então, como a gente está sempre dizendo, ligue para o Fernando para saber das estruturas que a G-Trade tem para te oferecer. Olha o telefone aí para você ligar. 19971108610. Quanto custa? Aí você vê se dá jogo. Beleza? Beleza. Mas agora o destaque mesmo é o dólar, né? Como é que está o câmbio, Gleidson? Põe aí para o Vlamir comentar. Porque está subindo 0,81. Deu uma puxada, Vlamir Brandalize, 5,56. Sexta-feira, né, João? E toda essa situação brasileira aí, né, da indefinição de governo, de judiciário, tudo isso vai deixar o mercado de dólar mais quente, e a semana que vem é possível que esteja mais nervoso ainda, né? Então, muita atenção para aquele que tem conta em dólar, porque agora é uma incógnita, né? Porque muita coisa pode acontecer e certamente o dólar vai pressionar muito se essas questões com relação à negociação Brasil-Estados Unidos não evoluírem. Nós vamos ter mais pressão, né, João? E a gente dá para ver que o pessoal que a gente conhece aí, que trabalha no mercado financeiro, está nos apontando aí que muitos bilionários estão saindo do Brasil e carregando bilhões de dólares aí, embora nesse momento aí, para não pegar dólar mais caro lá na frente, João. Então, muita atenção. Isso para o produtor é interessante para saber, porque se o dólar seguir no fôlego positivo, ao contrário, no mercado mundial o dólar está caindo. Aqui no Brasil, que o Brasil está instável, né? É a situação particular.
podemos ter pressão sobre alguns insumos nessa reta de início de plantio, né? Nós estávamos conversando aqui pela manhã com produtores aqui, tem produtor aqui nos primeiros dias de setembro começa a plantar. Ele aponta, ó, estou há 1 mês e meio aí do início do plantio. E a chuva que veio agora foi uma chuva muito boa, encharcou bem o solo, encharcou aquela palhada de milho. Ele falou, depois mais uma chuva aí perto do começo de setembro vai dar condição para plantar a safra na hora certa, não é isso que o pessoal está esperando por aqui. Tá. Hein, Vladimir? O desgoverno é tanto que até o compadre dele, né, seu amigo, o tal do Maduro, resolveu tirar uma casquinha em cima do Brasil, tá botando uma tarifa de 75%, 70% sobre os produtos que o pessoal de Roraima exporta lá para Venezuela. Isso que é amigo da onça, hein, Vladimir? Exatamente, João. Esse é o amigo da onça e, na realidade, o Brasil está sendo deixado por todo mundo, né? Nós estamos sendo jogados do navio ou todo mundo está pulando do navio e deixando o navio aí cheio de furos com o Brasil dentro sozinho, né? Primeiro foi o Putin que apontou aí, né, que ele não tinha falado nada de criar moeda nenhuma, ele falou que foi o governo brasileiro que fez isso. A China está em negociação, quarta-feira tem reunião da China com os Estados Unidos, e nós estamos ficando aí a ver navios e com o navio todo furado, né? E o cara, o jogador de truco, agora está querendo dar uma jabuticaba pro homem, cara, mas esse pode. E o pior é que nós é que entramos, né, de gaiato no navio. Ô, Vladimir Brandalize, estou recebendo aqui o Pedro Braga, nosso amigo, nosso TI, está morando lá nas montanhas de Minas, está dizendo que está chovendo lá, chegou a chuva nas montanhas de Minas, que bom. E outra coisa, enquanto que você está comemorando aí o aniversário de Cândido Rondon, também Medianeira, o Elisandro Colombo dizendo que Medianeira, também no Paraná, 65 anos de progresso lá em Medianeira, Vladimir. É a mesma idade, aqui 65 anos, lá 65 anos. Medianeira tem uma espetacular de uma cooperativa lá, a sede, né, da LAR. Aqui também temos que homenagear o produtor, né? A maioria das áreas aqui, João, áreas são de 10 a 20, 30 hectares, não são áreas grandes. E aqui o produtor, ele produz leite, ele produz frango, ele produz suíno, ele produz soja, milho, ele produz mandioca, né? Tem fecularia, ou seja, é muito diversificada aqui a região. E tem que hoje eu não posso deixar de mandar um abraço para um amigo nosso, João, que agora depois do programa, eu fui convidado para comer uma peixada, uma fritada de tilápia. Mas não é... também, aqui, não, é o boi no rolete, sim. Mas vai ficar gordinho, hein? Até domingo, mas essa fritada de tilápia, porque aqui é uma região que produz muita tilápia também. Tem muita produção de peixe. Mas eu estava olhando com o mestre aí, o chefe da cozinha, e ele estava me falando, vou fritar na banha aí que fica mais saboroso. E eu tenho que mandar um abraço porque eu vi a banha da Copavel, do nosso amigo Dilvo. Aquele abraço pro Dilvo, hein, João, da Copavel, a banha que vai ser usada. E você vai ficar gordinho, né? Nossa, sua filha fica preocupada. Mas vamos lá. Muito bem, peixe, boi no rolete, com o quê? Com arroz e feijão. Então, hoje é dia de nós sabermos os preços do arroz, que estão dando uma melhoradinha para o produtor. Então, notícias do arroz com Vladimir Brandalize. E você atropelou milho, né? Esqueceu do milho, né? Como não? Passamos o milho? Sim, nós estamos falando do milho que está no final da colheita, tá? Exatamente. Sim, quer passar uma régua? Tudo bem, pode passar. Não, só para dar uma ideia, o milho está ali um pouquinho abaixo dos $4, mas o milho tem bons fundamentos. O produtor não precisa se preocupar com o milho. O milho segue com bons fundamentos. Só para fechar a sexta-feira, colheita, ainda é normal, mas fica tranquilo que o milho vai ser um produto bem valorizado para frente. Mas vamos lá, mercado arroz. Hoje é sexta-feira, João, então fechando uma semana com alta no mercado gaúcho. O mercado gaúcho hoje já mostra arroz comercial ali para a fronteira oeste, 68 a 70, aquele arroz 58 inteiro. Arroz nobre ali, gaúcho, já comentado na faixa até R$75. O arroz hoje ele está perto de R$10 melhor que o fundo do poço dele, que foi lá em junho. E ainda mostra fôlego, porque nós começamos a ganhar ritmo na exportação. Está embarcando o arroz no Porto do Rio Grande hoje para novos volumes, está embarcando, vai seguir embarcando a exportação. E o arroz tem fôlego para crescer um pouco mais, né? Porque ele está barato demais, né? Hoje a gente falando arroz de R$65 a R$75 a saca,
no mercado do sul, é muito barato o arroz. E nos estados centrais é de 80 a 85 reais a saca, que está girando em geral. Também barato o arroz, João. Então, esse é o quadro. E ele tem fôlego para agora, em agosto, melhorar um pouco mais. No varejo ainda tem muita promoção milagrosa. Tem arroz abaixo de 15 reais o pacote de 5 quilos, João. Isso dá 3 reais o quilo do arroz, 60, 50 e poucos centavos de dólar o quilo. É o arroz mais barato do mundo, continua na gôndola, mas o pessoal se prepare que em agosto em diante vai ter alta do arroz na gôndola também. O arroz que veio ajudando a inflação para baixo no primeiro semestre, agora a partir de agosto ele vai começar a pressionar para cima porque estava muito barato, caiu demais. Agora tem fôlego para começar a reagir. Não vai ter uma disparada gigantesca, mas vai ter condições um pouco melhores aí para o produtor agora na próxima semana, que já é final de julho, e principalmente em agosto, espero que vai ter mais ajuste no preço do arroz, melhorando um pouco para o produtor, melhorando para a indústria, que também está reclamando prejuízos, e o varejo provavelmente vai ver que agosto é um mês de muita demanda, vai ajustar na gôndola, porque o varejo também estava reclamando que estava ganhando muito pouco aí por pacote vendido. Os varejistas apontando que estavam ganhando R$ 1 por pacote, e ele falou que tinha que ser pelo menos 2,50 a 3,50 por pacote para pagar a conta da gôndola, né? Aquele espacinho da gôndola que o pacote usa. Muito bem, junto com o arroz, vamos saber do feijão, mercado do feijão. Vlamir Brandalize. João Batista, feijão também, ele passou julho, agosto e começo de julho aí, colheita ainda da segunda safra. Ele veio numa queda, principalmente até o final da primeira quinzena de julho, e agora começa a reagir. Aqui e ali, uma pequena reação, já tem feijão aí acima de 220, 230, a saca da linha do Carioca, aí para o feijão um pouco de melhor qualidade. Feijão comercial já vai de 190 a 210 reais. Ainda tem alguns locais 160, 170, mas ele também começa a mostrar reação. Feijão normalmente em agosto ele puxa a cotação, porque agosto normalmente não tem colheita e é começo dito entre safra, porque depois lá no mês de setembro tem começo de colheita da terceira safra irrigada, mas é um feijão mais caro, né, João? E aí esse produtor, ele é um produtor mais tecnificado, mais capitalizado, que ele coloca em câmara fria, ele não vende rapidamente. Então o pessoal agora começando a correr atrás de feijão. Semana que vem deve ser uma semana que o empacotador vem para o mercado, deve comprar um pouco mais para repor o varejo, né? Então espero que o mercado a semana que vem de feijão esteja pagando mais, já o produtor ganhando um pouco mais. E isso também deve acontecer no preto, né? O preto ainda hoje de 125 a 140 reais a saca, já está na hora de começar a evoluir, né? O pessoal da feijoada continua comendo, muito feijão está sendo demandado, e ainda temos as exportações do preto que deve seguir agora nesse segundo semestre para ajudar a liquidez e dar um foco de fôlego ao produtor. O que eu sinto é que eu tenho conversado com muita gente do feijão da primeira safra, que já começa a plantar agora no mês de agosto, apontando que vai plantar menos, né? O que a gente está sentindo é que a primeira safra de feijão vai ter uma área menor e o produtor indo para soja, né? Muita gente indo para soja, de feijão, de arroz, de milho da primeira safra, além das áreas tradicionais de renovação de pastagem e da própria renovação de cana, ou seja, muita gente indo para a soja, porque a soja se mostra mais favorável ainda em 2026 do que está em 2025, porque as cotações lá no ano que vem estão praticamente 10% melhores em Chicago do que é o disponível, né? Para encerrar, o Johnny Zimmer, lá do seu Antônio Olinto, está dizendo que a chuva negou lá para Antônio Olinto, e ele está esperando a chuva porque a ureia está prontinha para ser jogada no trigo. Se não chegar, vai dar perda. Muito bem. Ó, no oeste de Santa Catarina, o Neymar Fens, que está dizendo que a soja hoje está 121 pilas, 121, 57 no milho, e o sorgo também começou a dar preço, Vlamir, 46 pilas o saco, né, de sorgo, Vlamir. Olha, o sorgo está virando uma cultura importante para o Brasil, e eu acredito, João, que em poucos anos, talvez não demore mais que 3 anos, o Brasil vai ser o maior produtor de sorgo do mundo. Temos essa condição, temos área, é uma cultura que tem muita tecnologia já pronta no Brasil para ser usada. Nós temos demanda interna crescente, né? Dá para ver que nós tivemos ali em Luiz Eduardo Magalhães, vai ser inaugurada uma indústria de etanol só de sorgo, já tem lá em Balsas uma que usa sorgo para etanol.
Temos uma forte demanda do sorgo para a área de boi, confinamento e ração, e temos um potencial de exportação muito grande que vai se abrir, porque Estados Unidos não consegue avançar na produção de sorgo lá, eles estão tendo problemas todo ano, né? Principalmente estados importantes como Kansas, e a gente está vendo que a importação de sorgo aí pela China tem crescido, e há espaço para crescer mais, né? Que é uma alternativa para os chineses, porque o sorgo é um pouco mais barato do que o milho, e ele tem as condições, características nutricionais iguais ao milho. Então, os chineses de bobo não são nada, eles vão importar mais sorgo e automaticamente nós vamos ter essa condição. E no sul do Brasil, o sorgo também tem uma boa demanda aí, principalmente no setor de ração, né, João? Porque pega Santa Catarina aí, ele precisa de 2, 3, 4 milhões de toneladas de milho a mais do que produz todo ano. E o sorgo também é uma alternativa para o setor de ração aí do sul do Brasil, porque a boa notícia é que o segmento do frango, né, João? Ele está voltando, os países voltando às compras e os negócios estão voltando a fluir. Então nós vamos voltar a exportar muito forte. Ontem eu passei aqui, tem um terminal de embarques aqui de várias cooperativas de frango aqui do oeste do Paraná, aqui em Cascavel, onde que tem milhares de contêineres aí prontinho para ser carregados com carne de frango para o mundo todo, João. Então, esse segmento vai demandar. Por isso que o sorgo acho que tem um alto potencial de crescer aí no Brasil. Beleza de informação. Vlamir Brandalize, enciclopédia do agro. Vlamir, falou bonito, tá muito bom, pode passar no caixa, vai comer seu peixinho, Vlamir. Obrigado, bom final de semana. É isso aí, João Batista, um grande abraço, até segunda-feira. Bom final de semana. Vamos em frente. Viva o Brasil, grandes notícias trazidas pelo Vlamir Brandalize, hoje lá no oeste do Paraná, em Cândido Rondon. Segunda-feira de volta a Curitiba, se Deus quiser, e vamos em frente. Preços do trigo, Gleidson, como é que está o trigo em Chicago? No vermelho, o trigo para setembro, 5,34,5, perde 7, dezembro, 5,54,5, março, 5,73 e maio, 5,84,5. Olha, hoje é sexta-feira, é dia das máquinas, dias do Marcas e Máquinas. Passaram as notícias das máquinas com a Elane Valdez. Então, preste atenção, um grande programa, você que gosta de máquinas agrícolas, de modernidade, olha só as mensagens que a Elane Valdez tem para vocês. Notícias das máquinas no ar. Notícias das marcas. Oferecimento Millennium Agroviagens. O nosso DNA é o agro. Olá, vamos aos destaques da semana. O Senai Mato Grosso e a John Deere lançam o programa Inspirar Agro, formação gratuita em manutenção de máquinas agrícolas. Com 6 mil vagas em 25 estados, a capacitação ocorre ao longo de 3 anos. O curso de 420 horas oferece uma bolsa de até R$ 3.330 conforme a carga horária, além de alta empregabilidade via a rede John Deere. E atenção, as vagas já estão abertas nos estados do Mato Grosso, São Paulo, Maranhão, Minas Gerais e Paraná. Você sabia que a Komatsu celebra 50 anos de sua fábrica no Brasil? A fabricante japonesa investiu 161 milhões de reais até este ano de 2025 no seu Parque Fabril, localizado em Suzano, São Paulo, e prevê mais 100 milhões de reais até 2027 para ampliar a sua produção em 50% até o ano de 2030. Entre as novidades, nova linha de pintura, robôs de solda e contratação de engenheiros. O foco está no Brasil, na América Latina e em novos mercados como a África. A Fendt reforça seu compromisso com a sustentabilidade ao renovar o apoio ao movimento Sou de Algodão da Abrapa. A marca contribui com tecnologias de alta performance no plantio, promovendo uma produção mais eficiente e de menor impacto ambiental, alinhada à valorização da fibra brasileira e a conexão entre campo e moda. O apoio da Fendt contribui para ampliar o alcance dessa causa, mostrando que inovação e sustentabilidade caminham lado a lado do agronegócio. O Notícias das Marcas vai ficando por aqui. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Notícias das marcas com a Elane Valdez, lembrando que o Marcas e Máquinas já tem notícias novas no seu canal do YouTube. Então, entre no Marcas e Máquinas. Quer saber de máquinas? É lá, Marcas e Máquinas. Elane Valdez, Jonas Amalfi, dando um show
de informação. E atenção, agora aqui nós vamos olhar as consequências e os problemas trazidos pelas sanções do Trump para todo o agro brasileiro. Vamos focar agora no setor de carnes, de pecuária, e vamos falar com um especialista em pecuária, lá do CPEA, professor do CPEA, que é o Sérgio Dezen, que está conosco. Sérgio, muito boa tarde. Boa tarde, João. Tudo bem? Muito bom, seja muito bem-vindo. Sérgio, eu sei que estamos todos vivenciando um momento difícil com essa questão de sanções, a falta de negociação que nós estamos a todo instante relatando. Precisa até já vai uma pergunta para você, se o Brasil precisa realmente negociar ou não, né? Mas, enfim, quais são os nossos trunfos? Mas antes eu quero uma análise sua, Sérgio. Como é que você vê o cenário, tanto de sanções e o mercado da carne e da pecuária de forma geral, Sérgio Dezen? Na realidade, João, a gente tem que analisar a pecuária, o todo da pecuária, que ele não é dependente de um único mercado. O Brasil exporta para muitos mercados, né? Lógico, tem uma dependência maior em relação à China, que todo mundo depende deles, porque eles são muito grandes. Os Estados Unidos, eles têm crescido como demandante de carne brasileira há alguns anos. Em decorrência do quê? Precisa entender um pouco as origens dessa importação americana. Os Estados Unidos, historicamente, ele sempre importou carne. Um pouco mais, um pouco menos, porque ele faz o sistema de drawback. Importa carne e reexporta para alguns mercados, processada ou de alguma outra forma ele exporta. Isso sempre foi uma tônica do mercado americano. Qual é a novidade do mercado americano nos últimos anos? A novidade é que eles tiveram uma queda brutal da produção, ocasionada por uma redução de rebanho, e que não se recuperou num prazo que era normal, que era esperado. Então, a gente espera que essa queda ocorra, que em 3 ou 4 anos isso retome. O que aconteceu dessa vez? Eles perderam produção e não recuperaram. Por que isso aconteceu? Tem alguns fatores que explicam isso. 1, falta de mão de obra. 2, você tem uma taxa de juros de longo prazo muito elevada, né? São pontos que estão em mutação ao longo dos últimos anos e que isso alterou o ciclo pecuário americano, tá? E aí o Brasil, a América do Sul, passou a ser um fornecedor de carne para os americanos. Lógico, tem a Austrália também, né? A Austrália também manda muita carne para lá, é a primeira opção. Depois tem os nossos parceiros do Sul, depois tem o Brasil. O Brasil, é inegável que a pecuária brasileira evoluiu muito. E ela evoluindo muito, ela tem quantidade com qualidade, que não é o mesmo caso que era 15 anos, 10 anos atrás, quando a gente tinha quantidade e não tinha qualidade. A gente melhorou muito. E isso fez com que o Brasil também entrasse nesse mercado de forma incisiva, né? Agora, isso daí, João, faz parte de um jogo geopolítico maior que a gente está vendo que o mundo está mudando, né? A gente teve ciclos mundiais, ciclos de geopolítica que estão se alterando e a gente está entrando numa nova realidade, né? O que demanda? Qual é a demanda que a gente tem? Negociar, não tem outro jeito. Então, assim, a essência por óbvio, como todo o agro brasileiro pede, suplica ao governo Lula para negociar, e não rompança de querer enfrentamento, né, Sérgio? Ou você acha que dá para enfrentar? Imagina, isso é impossível. Enfrentar para quê? Nós temos que ser inteligentes nessa hora, né? Não é uma questão de perda de soberania, disso, daquilo, isso é tudo perfumaria, né? Não é só o agro, todos os setores da economia brasileira são abalados. A gente vende avião, a gente vende um monte de coisa para eles e compra um monte de coisa deles, né? É lógico, o nível tecnológico dos Estados Unidos é superior ao Brasil. Então, nós importamos tecnologia e exportamos produtos mais básicos. No entanto, o Brasil, geopoliticamente, internacionalmente, ele é muito importante pelo seu peso no fornecimento de alimentos, fibras e bioenergia. Então, é nisso que a gente é importante, por isso que é mais afetado. Não é que ele seja o único afetado, vai afetar tudo, né? E esse complexo do setor agrícola, ele influencia diretamente no saldo da balança comercial do país.
Se a gente começa a perder exportação, automaticamente vai criar um outro grande problema para a economia brasileira, que é o fluxo de capital, né? Que é uma coisa que pode entrar nos próximos anos e isso pode ser bastante danoso para todos e não só para a agricultura. Eu acho que aí você vai ter um problema para quem está para o mundo urbano, que acha que é problema da agricultura, mas vai ser afetado também, né? Então, é um conjunto muito mais complexo do que parece. Uma coisa que é importante, João, é que, de certa forma, o mundo é demandante por proteína animal. Então, isso daí talvez seja uma coisa muito importante a gente analisar. A gente tem um cenário internacional demandante, a gente tem grupos multinacionais atuando no setor com várias possibilidades, né? Então, tudo isso tem que ser levado em conta. O setor cresceu muito, evoluiu muito e é muito mais robusto do que era 10 anos atrás. Muito bem, você está dando dois cenários para a gente. Primeiro, você abriu dizendo que nós temos como maior comprador a China, então os Estados Unidos é importante, mas muito mais a China para a pecuária brasileira. A segunda informação é que os CEOs das grandes empresas brasileiras de proteína estão se movimentando, tem que se movimentar, graças a Deus. Mas qual é a mensagem, Sérgio, que você dá para o pecuarista que está vendo o preço caindo 7% lá na arroba do boi gordo? O que você tem a dizer? João, é importante a gente analisar que existem fatores que são relacionados à taxação americana e existem fatores que não são. Normalmente, nessa época do ano, você tem uma volatilidade dos preços maior que em outras. Por quê? Porque por mais que a gente tenha terminação em confinamento crescendo muito, tem um grande volume de animais que são comercializados, que têm origem no pasto. A gente está vivendo um inverno razoavelmente de temperaturas mais baixas que outros anos. A gente tem intermediado chuva no meio desse frio, dias nublados. Isso tudo prejudica mais do que o normal, do que nos últimos anos, a qualidade das pastagens. Ou seja, eu tenho uma condição climática que não foge a um padrão de 20 anos, mas que a gente tinha esquecido como é que era. Então, isso tem uma influência também. Então, o que a gente pode dizer é que todo mundo tem que ser parcimonioso nessas horas. A hora que você tem agitações, não se faz mudanças bruscas, não se faz grandes decisões, não se faz loucuras em momentos que você está tendo uma reversão de ciclos, reversões, não é ciclo pecuário, é ciclo de mundo. A gente está tendo uma mudança geopolítica, um ambiente geopolítico mais conturbado que o normal, que faz com que a gente fique mais exposto a riscos. Então, nesses ambientes, é importante a gente ser parcimonioso, né? Na venda, todo mundo tem que ser parcimonioso. Na venda, na compra, no estoque, todo mundo tem que olhar com, vamos dizer, uma segurança maior do que em outras ocasiões. Esse momento é um momento delicado. A gente não está vendo um momento delicado para o Brasil. Está vivendo um global. Ninguém tem muita certeza do que vem, o que vai, o que faz. A gente tem uma reunião do BRICS aqui no Brasil que os principais atores não apareceram. E aí? Veio o Xi Jinping? Não veio. Veio o indiano? Não veio o Putin? Então, foi uma reunião que foi esvaziada? Foi. E que causou, por uma coisa ou outra, pode ter causado problemas e tal, mas foi esvaziada, né? Então, a gente tem que olhar para esse mundo conturbado e tomar cuidado para não tomar decisões muito bruscas. Pois é, então assim, a sua mensagem, professor, a gente entendeu muito bem, costas para a parede. Opa, está muito claro isso. Mas, no entanto, precisamos continuar pedalando, produzindo, trabalhando e gerando. Os CEOs estão atrás de novos mercados. Você acha que, por exemplo, como exemplo, essa ideia de que a Argentina está se recuperando, podendo comprar até carne do Brasil, imagine os grandes produtores de carnes de excelência, os argentinos, comprando carne brasileira. É uma alternativa? É por aí que nós vamos? João, existe uma coisa que a gente tem que reconhecer, que a carne argentina, ela é um produto reconhecido no
no mundo com um padrão. É a mesma coisa que a gente falar de vinho francês, de massa Café italiana. brasileiro. Café brasileiro. Ele tem, na realidade, uma característica que é de marketing interno. Então, em qualquer circunstância, o mundo acha, não estou dizendo que é, mas ele tem uma percepção, uma visão de que essa carne é melhor, que a carne argentina é melhor que a brasileira. Então, o que a Argentina está vivendo? Um momento de racionalidade, que outros países da América do Sul já fazem há muitos anos, que é, eu vendo o meu produto com muito mais valor e compro um produto de qualidade semelhante a um preço menor. Isso não é só o peso, é uma questão do produto. É errado a gente dizer que é o peso. Não, a gente está fazendo isso, não é só uma questão monetária, não é só uma questão de câmbio, é uma questão estrutural. Nós temos melhorado a qualidade, temos ampliado, mas eles têm 100 anos de imagem que nós não temos. Então tem que ser olhado com muito cuidado. Historicamente, isso sempre ocorreu. Foi uma distorção de alguns tipos de taxas e bloqueios de exportação que inviabilizaram esse tipo de comércio ao longo dos últimos anos. Mas, historicamente, isso é para acontecer e é salutar. Né? É muito salutar que eles comprem a nossa carne mesmo e vendam a dele mais cara e assim o mundo rola. Não tem que ter menor... Isso é um mérito para o Brasil, quando eles estão comprando a carne brasileira. Quer dizer que o argentino está dizendo assim, pô, a carne brasileira é boa, posso comer. Que beleza. Ok, professor Sérgio Desenho, olha, eu agradeço muito a sua participação direta aí do CPEA, professor do CPEA, especializado em comércio de proteínas, né, comércio de carnes, da pecuária. Mas queria deixar o espaço para a sua mensagem final aos produtores. Você já disse, né? Calma, né? Muita calma nessa hora. Qual é a sua mensagem final, Sérgio? João, a principal mensagem que a gente tem que dar para todo mundo é muita calma, muita parcimônia nos gastos, não deixa investimento, não muda de rota por uma questão conjuntural. Olha no horizonte, e o horizonte para nós é salutar. Nós temos condições de passar por essa etapa, sair do outro lado melhores do que entramos. Nós temos tecnologia, é movimento de tecnificar sem aumentar gastos e vender o necessário, porque é um produto de longo prazo. Então, não fazer mudanças num ciclo de longo prazo pautado em movimentos bruscos de curto prazo. Muito boa mensagem. Sérgio Desenho, esclarecedor, né, com muita calma, com muita parcimônia. Obrigado ao meu amigo Sérgio Desenho, especialista e professor lá da Exalc. Volte sempre, Sérgio. Eu que agradeço, João. Um abraço a todos. E vamos em frente. Continuando aqui a nossa batida de preços, aliás, todas essas entrevistas que nós estamos realizando hoje, como sempre, nós vamos reeditar e subir para a nossa mídia social, para o nosso site, para você ouvir, rever, transferir para quem precisa saber. Uma mensagem de uma pessoa tão experiente internacionalmente como o Sérgio Desenho tem que ser olhado realmente com muita atenção. Então, entre no nosso site, o Tempo e Dinheiro Oficial, as nossas mídias receberão esses recortes para que você possa impulsionar essas informações aqui do Tempo e Dinheiro. Por exemplo, agora os preços dos hortifrutis, que é a base da agricultura de norte a sul do Brasil. Vou chamar o outro Sérgio, Sérgio Braga, com as notícias do HF. Sérgio Braga, é com você. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Com a apuração feita pelo CPEA, nós começamos pelo preço do leite pago ao produtor, ainda captado no mês de maio, vamos direto à tela. As negociações apontaram no Rio Grande do Sul a média do litro a R$ 2,58 mais 12. Ovo branco, a caixa de 30 dúzias, CIF, na Grande Belo Horizonte, a R$ 154,41. Em Campinas, o tomate italiano 3A, a caixa de 20 quilos, a R$ 112,00 mais 50 centavos. A batata Asterix especial no atacado de Belo Horizonte, a saca ou saco de 25 quilos, a R$ 47,50. E tem a tangerina Poncã
Na árvore, na região de Bebedouro, a caixa de 27 quilos a R$ 47,42. Lembrando mais uma vez que a apuração feita pelo CPEA, Notícias do Hortifrutis, tem apoio da LS Tractor. João Batista. Muito bem, vamos falar de café. Antes dos preços, eu queria chamar a atenção de todos vocês que nós temos uma manchete muito importante que está no nosso site sobre café. O Conselho Nacional do Café, o CNC, em nome da cafeicultura brasileira, está colocando um material que é esse daí que você está vendo na tela, manifestando sua posição quanto ao compartilhamento de acesso ao material genético dos germoplasma de café do Brasil. Um banco de germoplasma de pesquisa centenário está sendo colocado de graça, né? Na parceria, na amizade para países concorrentes. Claro que eles vão pegar o nosso conhecimento e vão concorrer conosco. Então, o Conselho Nacional do Café está colocando essa posição muito importante. Chama a atenção de todos para entrar no nosso site, tempoedinheirooficial.com.br, leiam lá e tomem uma posição. Será que vamos mais uma vez, né, alimentar o nosso concorrente? Vamos fortalecer o nosso concorrente? O Conselho Nacional do Café está achando que não, e você deve compartilhar dessa posição. Está aí, entre no Tempo e Dinheiro Oficial para ler a posição desse alerta importante do Conselho Nacional do Café. Puxa vida, né? Vamos lá, 100 anos, mais de 100 anos de pesquisa, né? E aqui no IAC a gente acompanha o banco de germoplasma que está aqui no IAC, vai ser entregue assim? Como assim? Né? Vamos discutir? Né? Muito bem, agora sim, notícias do café com Sérgio Braga. Notícias do Café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. O café segue pressionado e seguiu assim ao longo dessa semana, algumas oscilações, alguns momentos de alta no mercado de Nova York, também com relação ao mercado de Londres. Londres, nesse momento, opera com negociações em queda. Café Robusta segue com 4% de queda, $3.216 a tonelada para o vencimento futuro setembro. Na tela, nós observamos café em Nova York, setembro a 2,34% de queda, repetindo, 2,34% de queda a 297,72. Demais posições, vamos observar, tem aí um delayzinho, mas está aí. Setembro, 297,75, 2,33 de queda. Dezembro, 290,75, 2,10 de queda. Março, 283,85, queda de 2%. Maio, 278,25, cai 2%. O café na B3, sacas em dólares, 2,34% de queda para o dezembro, saca cotada $354,25. Pressão sobre o mercado do café nesta sexta-feira. O que está acontecendo no mercado do café? Olá, boa tarde, Bruno Labis. Sextou, amigos cafeicultores. Espero que estejam bem. Mercado, nesta semana, andou praticamente de lado no quesito do físico, sem grandes rompantes de preços, tanto para cima quanto para baixo. Em alguns momentos até mais frouxo, principalmente com a Arábica, como eu comentei dias atrás aqui. O clima no Brasil e nas regiões cafeeiras segue bastante favorável e, graças a Deus, não indicando grande risco de geada neste inverno. O dólar, que já esteve lá atrás na casa de 6,30, segue bastante estável neste momento e oscilando ali muito pouco entre 5,60 e 5,50, ajudando também o café a manter o cenário do café mais estabilizado, tendo em vista que nós tivemos fortes quedas e emoções semanas passadas aí, não é mesmo, gente? Bom, depois de toda a queda acentuada que nós vimos nos meses passados e semanas, o mercado agora claramente está aguardando um fato novo que o faça segurar nesses níveis de preço e talvez voltar a subir, ou que o faça buscar níveis até mais baixos do que a gente viu recentemente. E sim, infelizmente, eu preciso dizer que isso é possível sim, pessoal. Pois vale lembrar, vamos olhar para a história? Olha para o histórico do café. O café ainda está em níveis de preço bastante elevado. Portanto,
ainda tem uma gordurinha para queimar, caso o mercado o queira fazer. Tá joia? Um bom final de semana para vocês. Gostou do conteúdo? Me segue aqui, ó, nas redes sociais. Um forte abraço e até segunda-feira. Lembrando mais uma vez que todas as informações, inclusive do Blue Moon Labs, estão disponíveis nas mídias sociais aqui do Tempo e Dinheiro. Daqui a pouquinho você acompanha lá também. E, lógico, o repórter da Cafeicultura, quem é? Ailson Antunes Pereira, que traz esse vídeo falando sobre o avanço da colheita lá em Araguari, Minas Gerais. Dá uma olhadinha. Fala, João Batista. Bom dia, já quase boa tarde, né? Tá todo vapor na colheita aqui, ó. Catando café do chão hoje de novo, ó. Poeirão, hein? Que poeirão, hein, Maílson? Isso daí, a colheita tá andando, o café natural é assim mesmo, né? Tem o café desmocilado, né? Lá da Colômbia, que faz aquela, né? Aquele produto nada bom para a natureza, enquanto que o nosso é seco no terreiro, né? O café natural brasileiro. Viva o Brasil, viva o café do Brasil, viva a cafeicultura e que, né, as nossas pesquisas, o nosso germoplasma fique aqui. Beleza? Né? Essa é a nossa posição do Tempo e Dinheiro. Vamos agora saber dos mercados da carne, como é que está o preço do boi gordo, com o Sérgio Braga, Notícias da Pecuária no ar. Encerra a semana com a notícia que a gente tem acompanhado desde o início do mês de julho. O mercado segue pressionado, atento principalmente ao tarifácio de Trump e, de alguma forma, a indústria tem aproveitado esse momento de jogando as cotações para cada vez mais baixas. É lógico que há uma queda de braço entre os produtores que podem, seguram, aqueles que não podem com os compromissos e acabam cedendo à pressão das cotações nesse momento. Tanto é que o indicador CPE-Exal, que ontem fechou a 294,45, a média para a referência aqui de São Paulo, no mês uma queda acumulada de 7,23%. O bezerro, reposição, diminuiu um pouquinho a queda percentual, mas mesmo assim segue a R$ 2.852,07 a cabeça média no Mato Grosso do Sul, no acumulado do mês, uma queda de 2,02%. Mercado futuro hoje lá na B3, o que a gente observa, negociações mistas, né? Até mesmo julho, que vinha estável, agora recuou, liquidação de posições, rolagem de posições, 295,25, agosto 307,50 em alta, setembro 313,90 e outubro já bate os 320,80, alta de 0,79%. Olha só a diferença entre o agosto, que está, aliás, o julho, que está sendo liquidado, 295,25, uma diferença aí praticamente de R$14, quase R$15 entre julho e outubro. Outubro, 320,80. Hoje, 19 praças apresentaram queda, 290,50, São Paulo, Barreto, Araçatuba, segundo a Scott Consultoria, no oeste do Rio Grande do Sul, 10,65 no aprazo, Pelotas, 10,25 também no aprazo, o quilo. Cuiabá, 285,50. Próxima tela, mais 4 praças de comercialização. Sudeste do MT, 285,50. Dourados, Mato Grosso do Sul, 290,50. A mesma cotação de Campo Grande, a mesma cotação de Três Lagoas, 290,50. Luiz Gustavo Sussumo, direto do CPE, comenta conosco o mercado do boi gordo. Olá, Luiz. Olá, pessoal. Boa tarde. Eu sou o Luiz, analista de mercado do CPEA, e mais uma sexta-feira. Essa semana a gente observou o mercado bovino, né, de corte muito pressionado. A gente observou algumas quedas ainda nos preços do boi gordo, nas regiões acompanhadas, mas também muita pressão na ponta final na venda da carne, né? O mercado interno já estava dando sinais de estar um pouco enfraquecido, esse consumo de carne, e aí com o final do mês, né, a gente está indo aí para a última semana de julho, esse consumo interno ele
ainda mais limitado, né? Pressiona ainda mais as cotações. E a gente tem ouvido dos colaboradores aí bastante dificuldade em escoar essa carne no mercado interno. Muitos frigoríficos eles têm até diminuído um pouco o nível de produção deles, né? Para não criar estoques, para acompanhar aí esse ritmo mais lento de negociações. No atacado da Grande São Paulo, a carcaça casada bovina recuou, né, de quinta a quinta nessa semana 2,74%, tá? Chegou aí a R$ 20,20 ontem. Esse é um patamar nominalmente o mais baixo do ano, né? Bem baixo para o que a gente está acostumado da carne bovina nos últimos meses, que estava aí bem descolada também, né? A gente precisa ressaltar, estava bem descolada das outras concorrentes, dos patamares passados, tanto nominal quanto real, né, da carne bovina. Então, essa queda ela acaba favorecendo um pouco também a competitividade da carne bovina nesse mercado. No indicador do boi gordo de São Paulo, né, essa pressão da carne ela tem resultado também em quedas no preço do boi gordo. A gente tem observado aí negócios em São Paulo de 290 até alguns negócios em R$300 arroba. Nessa média aí, ontem fechou a 294,45 arroba no indicador do boi gordo CPEA, uma queda diária aí de 0,56, né? Então a gente está vendo aí essa faixa, poucos negócios abaixo desses 290 e também alguns negócios ainda chegando até os 300, mas a grande maioria nessa faixa aí, 290, 295, tá? Obrigado, pessoal. Desejamos a todos ótimos negócios. Obrigado. Até segunda-feira a toda a equipe do CPEA, também de Bebedouro, a Isabela Camargo conosco lá. Isabela, boa tarde. Olá a todos. Bom, a semana foi marcada por pressão de baixa para a arroba do boi gordo. Não é segredo para ninguém aí, né, que as especulações em torno da taxação colaboraram para esse cenário, mas a gente não pode deixar de falar que também a gente observa um aumento em relação ao número de animais terminados, né, que vem de encontro com essa notícia e acaba colaborando aí para quedas em relação aos preços. Do lado da demanda, pensando, apesar desse cenário turbulento, nas exportações elas seguem um bom ritmo, né, e caso elas continuem, a gente deve ter mais um mês com um resultado positivo. Já para o mercado interno, a demanda vem patinando e desde o início do mês a gente vem observando aí, né, quedas em relação aos preços no atacado. Então, considerando a média de preços para julho para a Praça de São Paulo, a gente teve queda de 3,5% para o boi gordo quando comparamos ao mês anterior e de 3,9% para o boi casado também na comparação mensal. Então, hoje a margem de comercialização das indústrias gira em torno de 5,7%, o que representa uma queda de 0,4 pontos percentuais em relação ao mês anterior. Para a próxima semana, a gente deve começar a observar aqueles frigoríficos com escalas mais curtas tendo uma maior movimentação, pensando no início do próximo mês, e isso pode colaborar aí uma diminuição em relação a essa pressão que a gente vem observando. Na nossa visão, a gente ainda acredita no segundo semestre com preços firmes, mas vamos acompanhando aí as notícias do desenrolar, né, do que vai acontecer. Bom, então é isso, um abraço a todos e até a próxima. Muito bem, Isabela, da HN, lá de Bebedouro, conhece muito essa menina, maravilha de informação, show de informações aqui no nosso Tempo e Dinheiro. Agora, para encerrar essa sexta-feira de uma maneira positiva, uma matéria especial para vocês sobre etanol, sobre açúcar. Açúcar aonde? Na Coca-Cola. Olha a folha, a manchete da folha. A Coca-Cola com açúcar de cana está virando must, ou seja, a bebida mais interessada, né, com muita aderência por parte dos consumidores. É o que está dizendo a Folha, a Coca-Cola com açúcar de cana, que foi definida por Trump, também é a bebida mais importada e mais bebida. Por quê? Porque vem do México, então é o Mexicoke. E nós temos uma matéria especial do ex-ministro Antônio Cabreira, nosso parceiro aqui do Tempo e Dinheiro, grande produtor, grande brasileiro, que estava lá nos Estados Unidos e fez uma matéria especial sobre o Mexicoke, a partir do açúcar, da cana-de-açúcar. Veja aí. Estou aqui num supermercado americano, numa gôndola através da bebida mais tradicional aqui dos Estados Unidos, que é a Coca-Cola. Mas essa gôndola aqui, ela tem algo um pouco diferente. Essa Coca que você está vendo aqui, ela foi feita no México, mas ela é muito
disputada aqui nos Estados Unidos, porque eles falam que ela que tem o verdadeiro gosto da Coca-Cola. E sabe por quê? Porque ela é feita com cana-de-açúcar. O açúcar que ela usa não é como a Coca-Cola normal aqui nos Estados Unidos, você está vendo aqui, ó, ela é feita do xarope de milho. Então essa Coca utiliza o xarope de milho. Agora essa daqui utiliza a cana-de-açúcar como açúcar no seu componente. E o presidente Trump tem feito uma grande campanha para que a Coca substitua o xarope de milho pela cana-de-açúcar. O próprio secretário de saúde aqui dos Estados Unidos, Robert Kennedy, ele tem feito uma campanha muito grande dizendo: torne a América saudável novamente, até porque uma série de pesquisas dizendo que o xarope de milho ele leva a uma obesidade muito maior do que o açúcar feito pela cana. E é interessante isso, porque essa Coca ela acaba se tornando mais cara do que essa Coca feita do xarope de milho, por duas coisas. Primeiro, como aqui o milho ele é altamente subsidiado, isso significa que esse xarope ele é mais barato. E há um protecionismo muito grande do açúcar de cana, até porque eles têm uma cota de 1.600.000 toneladas. A partir disso, eles taxam o açúcar brasileiro em $400 por tonelada. Então, praticamente é inviável a exportação de açúcar para cá. E por que eu estou dizendo tudo isso? Nesse bate-boca entre o Brasil e Estados Unidos, essas disputas comerciais, aqui há uma grande oportunidade. Aqui talvez seria um ponto inicial dessa diplomacia que deveria estar trabalhando pelos nossos interesses comerciais, já que eles querem mais a cana-de-açúcar e nós somos o maior fornecedor de açúcar oriundo da cana. Então nós deveríamos aproveitar essas oportunidades e não nessa discussão, nessa conversa de várzea que não vai levar a lugar nenhum. Aliás, há uma comparação também interessante, não só entre a cana de açúcar daqui dessa Coca, como dessa Coca aqui de milho. Uma outra comparação interessante: se você comprar 1 quilo de açúcar aqui nos Estados Unidos, como você pode ver por aí, você vai pagar apenas 1% de impostos. Agora, no Brasil, o mesmo açúcar você vai pagar 31,5% de imposto. De tudo isso, o que fica presente é essa última mensagem. Por que o Brasil é pobre? Por que os americanos são ricos? Porque lá cobra-se menos impostos, estimula a produtividade, estimula o emprego. E aqui 31,5% de impostos para gastar mal, fazer o que o Lula está fazendo. Então, essa é a grande mensagem. Essa maravilha de reportagem do grande Antônio Cabreira, mais uma vez, vai estar no nosso site, o Tempo e Dinheiro Oficial, na nossa mídia oficial. Entrem lá e compartilhem, mostrem para os seus filhos, mostre para quem está em dúvida nessa discussão. Veja a diferença, é 31,5% de impostos aqui contra 1% lá. Essa é a diferença. Por quê, né? Se eles podem fazer, por que nós não podemos? Fica aí a mensagem do professor e doutor Antônio Cabreira, nosso aqui do Tempo e Dinheiro. Com isso, nós encerramos esse programa, agradecendo muito o seu apoio. Entrem no clube, essa matéria vai estar lá no clube especial para você impulsionar. Nossos agradecimentos ao Sérgio Braga. Serginho, muito boa tarde, muito obrigado aí pela sua participação, bom final de semana e vamos em frente. Vamos em frente, João, abraço a todos, sextou, mas a gente não para por aqui não, logo mais temos mais informações no Clube do T&D, João. Lá dentro do clube, reportagens, informações, a gente não para. Vamos botar o telefone aí para o pessoal que não teve tempo de anotar. Ó, mande uma mensagem por zap, 19998132915. Você entra no clube, você tem 7 dias grátis para experimentar, para ver as reportagens, acompanhar as entrevistas do Sérgio Braga, a equipe do Giovanni Lorenzon, atualizando todas as informações de economia, política, de clima. Lá dentro do clube são 15 grupos para você se informar. Seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Muito obrigado pela atenção, bom final de semana, viva o Brasil e vamos em frente. O Clube do Tempo e Dinheiro agora se transformou numa comunidade de informação. Temos à sua disposição 15 editorias para que você seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. O Clube do Tempo e Dinheiro é editado por jornalistas experientes, por isso o nosso convite ao senhor e à senhora. Entrem também no clube, seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. E vamos em frente.